Quero saudar todos os irmãos aqui presentes e os nossos amigos, saudar também todos aqueles que nos acompanham ou acompanharão mais tarde na internet, desejando a todos um santo e feliz sábado, que possamos, nestas horas que passamos juntos neste dia de sábado, sentir a presença do Senhor e usufruir da sua companhia e da companhia uns dos outros. É um privilégio poder voltar aqui a este púlpito, apesar de os nervos às vezes não ajudarem e a voz também estar um bocado rouca. Mas Deus proverá e o que é importante é que a mensagem seja transmitida, a mensagem que o Senhor me colocou no coração trazer hoje aqui. Seria uma mensagem eventualmente improvável. Normalmente as mensagens que eu tenho trazido são um pouco diferentes. De qualquer das maneiras, foi uma mensagem que tocou o meu coração e que me veio mostrar quão frágeis nós somos quando estamos afastados de Deus. Por isso, antes de iniciarmos esta meditação em conjunto sobre este tema, eu gostaria que pudéssemos inclinar os nossos rostos e pedir a bênção do Senhor. Querido e bondoso Pai, obrigada, Senhor, por este privilégio que nos concedes de poder transmitir a Tua palavra. Quero-te pedir, meu Pai, que possas ungir-me com o Teu Santo Espírito e usar-me para que aquilo que eu vou transmitir possa vir do Teu trono da graça e vir, acima de tudo, ao encontro das necessidades dos corações aqui presentes, daqueles que vão escutá-la. Que possa ser uma bênção, possa ser uma advertência ou possa ser um alívio para cada um, de acordo com as suas necessidades. Abençoa os teus filhos aqui presentes, é o que eu te peço e agradeço humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos situar-nos no Antigo Testamento, nos anos entre 1394 e 1095 a.C., que é a altura dos juízes. O povo de Deus tinha saído do Egito, da escravidão, tinha passado 40 anos no deserto e agora, pela orientação e pela direção de Josué, ele tinha entrado na terra prometida. As 12 tribos tinham chegado à terra prometida e nesta altura estavam já a instalar, estavam a começar no fundo, a ir ao encontro daquilo que Deus tinha dito, que eles deviam ir conquistando a terra aos poucos. Não era de uma vez só, era aos poucos. Era uma caminhada que eles iriam continuar a fazer. Nesta altura que vamos falar, Josué já tinha morrido. E novamente o povo de Deus ficou sem dirigente. Tiveram durante os 40 anos no deserto sobre a orientação de Moisés. Essa orientação passou para Josué, que os conduziu para a terra prometida, e agora Josué também já tinha falecido. Isto quer dizer que o povo ficou novamente sem dirigente, ficou novamente num período de administração independente. Estamos a falar de 12 tribos, de uns milhões valentes de pessoas, numa terra estranha que eles tinham que conquistar de acordo com a vontade de Deus e sob a orientação de Deus. Ellen White diz que era suposto que as tribos se esforçassem por continuar e completar a conquista das terras, mas tal não aconteceu. E tendo ficado satisfeitas com o que já tinham, o seu zelo rapidamente abrandou e a guerra foi interrompida. Ou seja, entraram com todo o entusiasmo, com toda a alegria de poder ter chegado à terra prometida, estavam orientados, estavam focados para aquilo que era a missão e aquilo que Deus lhes tinha dito, mas com a morte de Josué ficaram um pouco à deriva. Era necessário ter alguém que os orientasse, estavam habituados a ser orientados e de repente isso deixou de acontecer e entre eles não conseguiram. E pior do que isso, aquilo que Deus lhes tinha pedido, que era que eles continuassem a desbravar terreno e a conquistar terreno, lentamente, mas de uma forma consistente, eles a certa altura acharam que já não valia a pena, já tinham que chegar-se, deram-se por satisfeitos. E como isso aconteceu, eles desistiram de continuar a sua caminhada. Quando os israelitas se tornaram poderosos, continua Ellen White a dizer-nos, obrigaram os cananeus a pagar tributo, mas não os conseguiram expulsar. A ordem que eles tinham é que eles tinham que expulsar aqueles povos daquelas terras que eles iriam ocupar, porque era a terra que Deus lhe tinha concedido. Então eles acabaram por não os conseguir expulsar. E Deus, que tinha cumprido fielmente as suas promessas,
Josué tinha quebrado o poder dos cananeus e distribuíra as terras pelas tribos, faltava agora, confiando no apoio divino, completar a obra de desalojar os habitantes da terra. Mas eles não o fizeram. Pior, estabeleceram alianças com os cananeus, transgredindo a ordem de Deus e por isso deixaram de cumprir a condição sob a qual Deus tinha prometido colocá-los em Canaã. O povo entrou pelo caminho errado. A falta de direção, a falta de orientação levou-os imediatamente a fazer tudo aquilo que Deus lhes tinha dito que não fizesse. Porque Deus tinha avisado, vezes sem conta, que eles tinham que ter cuidado com a idolatria. Eles tinham que ter cuidado com aquilo que eles adotavam para a sua vida. Moisés avisou-os, ainda durante o deserto, que não deveis adorar os seus deuses, não os servirás, imitando o que esses povos fazem. Devem derrubar e destruir os seus ídolos. Adorem ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, água, e afastará de vós a enfermidade. Deus tinha-lhes prometido que se eles continuassem a ser obedientes, Ele iria prover tudo aquilo que eles necessitavam, iria ajudá-los a fazer aquilo que era a sua vontade, que era, no fundo, conceder-lhes totalmente a terra de Canaã, todas aquelas terras, para eles poderem viver de acordo com a sua vontade, mas felizes, e poderem, acima de tudo, terem uma influência sobre todos os povos que estavam à sua volta. Mas o povo preferiu o caminho da condescendência própria. Decidiram fazer à sua maneira. Misturaram-se com os povos pagãos. E claro que nós já sabemos o que é que acontece quando nós, em vez de sermos influenciadores, passamos a ser influenciados. Começamos logo de imediato a contemporizar com algumas das coisas que estão à nossa volta. Não é assim tão mau, dizemos às vezes. Caramba, também, qual é o problema de até fazer isto? Não estou a ver aqui nada que possa prejudicar a minha vida espiritual. E, devagarinho e paulatinamente, eles foram se entregando àquilo que eram, no fundo, os rituais e a forma de viver daqueles povos que estavam à sua volta. Misturaram-se então com estes povos pagãos e aprenderam os seus costumes. E isto começou a criar entre eles e Deus separação. E essa separação foi criada por uma única coisa, por causa dos seus pecados. Nós sabemos que o pecado separa-nos de Deus e isso foi o que aconteceu com eles. E quando isto acontece, Deus acaba por se afastar. E não se afasta totalmente e nunca se afastou durante toda a história da Bíblia. Se nós formos a ler em todos os momentos em que o povo de Deus se afastou de Deus, Deus nunca se afastou completamente do seu povo. Porquê? Porque no meio de todas aquelas pessoas havia sempre alguém, havia sempre um remanescente que continuava a adorar, a obedecer e a fazer a vontade de Deus. Bom, estes povos começaram então de alguma forma, a atacá-los. Eles começaram-se a envolver e os povos começaram a querer recuperar aquilo que era seus. E então começou a haver conflitos, começaram a existir muitos conflitos, começou a haver guerras e, de tempos em tempos, Deus, cada vez que o seu povo clamava e se arrependia, Deus suscitava alguém que os ia ajudar. Suscitava um juiz, que no fundo era alguém que os acompanhava e os orientava, ou neste caso, os reorientava naquilo que era a forma correta de viver, naquilo que era a forma correta de obedecer a Deus. Mas quando esse libertador, ou quando essa pessoa, esse juiz, terminava a sua vida nesta terra, imediatamente o povo voltava a entrar no mesmo sistema de adoração, de apostasia. E, portanto, a história do povo de Deus começou a ser um ping-pong entre o adorar a Deus e estar de acordo com a sua lei e estar em apostasia total. No comentário bíblico eu li isto que achei muito interessante e partilho convosco. Quando o estrondo da batalha desapareceu, os cananeus ainda possuíam uma resistente sequência de cidades fortificadas. Assim, as tribos foram separadas por estas cidades não conquistadas, estando expostas e, com dificuldade, formavam confederações parciais contra os inimigos, a fim de manterem o domínio dos centros obtidos em meio de uma população hostil. Portanto, eles, como não continuaram aquilo que Deus lhe tinha dito, que era ir conquistando os povos à volta, eles começaram a ficar
rodeados por esses povos. Era como se estivessem entalados uns e outros. E claro, isto começou a ser fonte dos vários ataques que eles foram sofrer. Constantes invasões traziam conflito e servidão às tribos hebraicas. Do nordeste vinham invasores mesopotâmicos, do sudeste os moabitas, do leste medianitas e amonitas e do sudoeste os filisteus. Portanto, eles estavam completamente derrotados de povos hostis porque não fizeram aquilo que Deus lhes tinha pedido que fizessem, que era, ao fim e ao cabo, continuar a conquista, continuar o trabalho que tinha sido começado do tempo de Josué e quando eles entraram na Terra Prometida. O que é que acontece? A apostasia que eles acabaram por adotar enfraqueceu-os. Nós, sem Deus connosco, nós somos fracos. Isso aconteceu com o povo. Eles entravam em apostasia, Deus afastava-se e eles tornavam-se muito frágeis. E, portanto, eles tornavam-se muito suscetíveis, não só a todas as coisas más que aqueles povos traziam, mas também às investidas bélicas que esses povos acabavam por fazer com eles. No entanto, muitas vezes, no meio desta aflição, deste sofrimento, vinha o arrependimento e então voltávamos outra vez à adoração a Deus. E então, por piedade, Deus voltava a levantar outro juiz e novamente o povo voltava a ter prosperidade. E, portanto, enquanto os juízes viviam, o povo estava bem, os juízes morriam, voltavam ao mesmo. Bom, eu queria partilhar convosco, vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes, capítulo 6, e vamos ler um pouco daquilo que eu queria partilhar convosco hoje. Juízes, capítulo 6, e vamos começar logo a partir do versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Bom, já vimos que já não era a primeira vez que isto acontecia, mas desta vez é interessante que é referido que Deus entregou, nesta altura, o povo nas mãos dos midianitas. Quem são estes midianitas? Provavelmente muitos de vocês lembram-se que Abraão casou-se com uma mulher chamada Quetura. E dessa mulher ele teve um filho. E esse filho chamava-se Midian. Ou seja, estes midianitas eram um povo que foi formado a partir de um dos filhos de Abraão, de um relacionamento com uma segunda esposa chamada Quetura. Este povo era um povo de nómadas. O que é que eles faziam? Eles andavam de terra em terra, era um povo bélico, portanto, eles andavam, era uma multidão imensa, e então atacavam todos os povos que semeavam e que tinham animais. Portanto, eles faziam ataque a esses povos, roubavam tudo, saqueavam tudo o que eles tinham, deixavam-nos sem nada e iam-se embora. Mas não destruíam as suas casas, não destruíam nada. Só levavam aquilo que tinham que levar. Deixavam as casas na mesma. Porquê? Porque como eles eram nómadas, sabiam que mais tarde poderiam voltar a fazer exatamente a mesma coisa quando eles voltassem a cultivar. Portanto, deixavam as casas, deixavam tudo. Era assim que eles funcionavam. Atacavam, pilhavam, saíam. Mais tarde voltavam a fazer o mesmo. Portanto, era um povo bastante interessante. Jetro, o sogro de Moisés, era chamado sacerdote Midian. Portanto, isto também para fazer um pouco a ligação. Bom, vamos continuar então a ler. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Portanto, eles já tinham arranjado uma estratagema de se poderem defender, eles estavam aflitos, eles já não sabiam o que haviam de fazer, então já tinham alguma proteção e tinham feito nos montes e nas cavernas fortificações para tentarem se defender destas investidas que eram regulares e que os deixavam completamente pauperados à fome, porque eles levavam tudo. Então diz que e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até à vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos. Isto vir como gafanhotos dá a ideia da imensidão de pessoas que estamos a falar. Eram muitas pessoas. Em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel
clamavam ao Senhor. Ao fim de 7 anos, neste sofrimento, nesta forma de viver que não tinha qualquer sentido, eles começaram a clamar ao Senhor. E o que é que o Senhor faz? Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel. O profeta não tem papas na língua, começa logo a dizer: assim diz o Senhor, que é o Deus de Israel, não há outro. Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Não me obedeceram. Então, Deus fala ao povo e diz: vocês desobedeceram-me. Volta novamente a mandar um novo juiz. Era o 5º juiz que Deus estava a mandar. E este 5º juiz chamava-se Gideão. Então veio o anjo do Senhor, versículo 11, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Ora bem, começa então aqui a história deste homem escolhido por Deus. E é engraçado que, tal como no passado e noutras histórias antes desta, Deus vai escolher as pessoas menos prováveis. Normalmente não são aqueles que são mais proeminentes na sociedade, não são aqueles que são mais bem-falantes, não são aqueles que normalmente têm aquele aspecto físico imponente e que nos faz ver, olha, aqui está um belo homem. Não, Deus vai buscar as pessoas menos prováveis. E este homem, Gideão, aos olhos humanos, era um desses improváveis. Mas nós já aprendemos, ou temos vindo a aprender, quanto mais não seja à nossa custa, como nós costumamos dizer, que Deus não chama os capacitados. Deus vai chamar aqueles que quer capacitar, escolhe aqueles que vai capacitar. E, portanto, Gideão foi a escolha que Deus fez. Este homem, este Gideão, era um agricultor da tribo de Manassés, que era uma tribo pequena. Era filho então de Joás e ele estava a trabalhar, a malhar o trigo num lagar. Ora, o lagar não é o sítio onde a gente normalmente malha o trigo ou o milho. Normalmente é numa eira. Só que ele fazia o trabalho escondido. Porquê? Exatamente pelo medo daqueles povos que vinham e que lhes roubavam tudo. E ele estava a tentar fazer a coisa de tal maneira que pudesse garantir algum alimento para a sua própria família. E então, este anjo chega ao pé de Gideão, que estava nesse trabalho, e diz-lhe algo muito interessante, assim: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Ele dá logo ali, de alguma forma, algum elogio, ou vai já orientando aquilo que será a conversa com este homem, e vai já dizendo: tu és um homem valente. Não é por acaso que o anjo lhe fala assim. Este é um anjo do Senhor. Porquê? Porque Gideão lhe responde: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, então porquê é que nos sobreveio tudo isto? E Gideão agora começa a lamentar-se, começa a dizer: como é que é possível nós estarmos neste sofrimento? Como é que o Deus que tirou o povo do Egito, conforme os nossos pais nos dizem, que o conduziu até aqui, agora nos abandonou? Vamos ver então alguns destes acontecimentos importantes da vida de Gideão. Como é que foi? O que é que aconteceu? E então vamos começar por este chamado, que é o chamado de Deus. Aquele anjo do Senhor foi ali chamar Gideão. Foi lá dizer-lhe: estou contigo, homem valente. Começou por dizer: eu, Senhor, Deus Todo-Poderoso, estou contigo, escolhi-te, tu és um homem valente. E ele começou logo a encolher-se: eu, homem valente, eu estou aqui cheio de medo dos medianitas, eu estou aqui a fazer as coisas às escondidas, porque eu estou cheio de medo, eu não sou valente. No entanto, Deus estava a chamá-lo. Vamos ver o que é que daqui surgiu. Deus tinha escolhido Gideão e não tinha sido por acaso. Era um homem que estava a fazer o quê? Estava a trabalhar.
Estava a trabalhar no duro. Deus não escolhe normalmente os ociosos. Tem critérios. São aqueles que trabalham, são aqueles que conhecem a dádiva, a bênção do trabalho. Porque o trabalho é uma bênção que nos foi dada por Deus. Não é algo que a gente tenha que entender que é um grande frete. Não, é uma bênção que Deus nos deu, ter capacidade de trabalhar, ter trabalho. Este homem não era ocioso. Deus escolheu este homem para liderar a libertação do povo de Israel e apesar de ele ser bastante humilde e de se considerar, como diz aqui, o menor, eis que a minha família, ai Senhor meu, com que livrarei eu Israel? Diz ele no versículo 16, no versículo 15. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Ele disse, eu não valho nada, como é que tu me vais escolher a mim? Esta é a tribo das mais pequenas, não tem importância no meio das 12 tribos. Eu sou a mais pequena da minha família, há tanta gente bem maior do que eu, como é que tu me escolhes a mim? Mas Deus diz, porque tu és um varão valoroso, és um homem valente. Deus sabia, porque Deus conhece o coração das pessoas. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe aquilo que nós somos, Ele sabe aquilo que valemos e sabe outra coisa ainda mais importante, aquilo que Ele consegue ajudar-nos a fazer. Sim, porque é Ele que nos ajuda a fazer. Então, embora ele estivesse muito constrangido, vamos dizer, ele estava constrangido, ele estava encolhido, como nós dizemos na nossa linguagem, o Senhor estava a dizer, não, eu escolhi. O anjo estava-lhe a dizer isso. E agora, mesmo sentindo-se muito incapaz para tão grande obra, argumentando o que tinha que argumentar, vejam o que está no versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? O que é que Deus lhe estava a dizer? Eu é que te estou a enviar. Se eu te estou a dizer para ir, vai, porque eu estou contigo. E o plano, eu já tenho um plano. Tu não tens, mas eu já tenho um plano. Não fiques desconfiado, não fiques aflito, porque eu estou contigo. Eu é que te estou a mandar. E diz no versículo 16, tornou-lhe o Senhor e disse, já eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Ele estava a dizer, vai, pensas que são muitos? Não, eu vou-te ajudar e quando tu fores, é como se tu tivesses só um encontro com um homem apenas, taco a taco. Não é mais do que aquilo que tu podes suportar. Deus estava-lhe a dizer, confia em mim, vai. Bom, Gideão estava a ouvir tudo aquilo e Gideão estava a assimilar. E ele começou a perceber que, efetivamente, era qualquer coisa diferente. E então, ele começou com certeza a perceber que Deus, já tendo um plano, a força dele não contava nada. A verdade é que a força do servo do Senhor, a força que nós possamos ter como servos do Senhor, não é nossa. Ela vem de Deus, ela vem de Deus. Ninguém é suficientemente forte para resolver tudo sozinho. Não há ninguém. Nós precisamos de Deus. E quando a gente está a falar de algo que é aquilo que é o pior que acontece na nossa vida, que é o pecado, então aí sim, temos mesmo que contar com Deus, porque sozinhos não temos hipótese. Dependemos de Deus totalmente e da sua graça. É o que está escrito em Efésios 2, 8 a 9. E Paulo disse uma coisa que é extraordinária e que eu muitas vezes veio à minha mente. Posso tudo naquele que me fortalece. Era isso que ele estava a dizer a Gideão. Tu podes tudo em mim. Estando eu contigo não tem problema nenhum. E hoje, no passado e hoje e no futuro, os homens que nós podemos considerar, como Deus apelidou de Gideão, de homens valentes, são apenas e somente aqueles que confiam completamente no Senhor. Todos os outros vivem ilusões, vivem mentira. Bom, Gideão estava quase convencido, mas ele ainda tinha bastantes dúvidas. Ele continuava, então diz assim, bom, se agora achei, no versículo 17 ele diz, se eu agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Ele precisava de um sinal, ele precisava de ter a certeza absoluta
que aquele anjo do Senhor era efetivamente o enviado do Senhor. Ele não estava completamente convencido. Pede então que seja feito um milagre. E então, o que é que ele faz? Ele vai buscar uma oferta, vai buscar um cabrito, faz uma oferta de manjares e pede ao anjo do Senhor para esperar por ele, e leva ao anjo do Senhor. E o que é que ele diz? Põe em cima desta pedra, põe tudo aqui em cima, e o que é que ele faz? Toca com o cajado que tinha e aquela oferenda é consumida. E nós sabemos que quando Deus aceitava as ofertas do povo, elas eram queimadas. Eram queimadas. E foi o que aconteceu aqui. Bom, a verdade é que quando subiu o fogo sobre a pedra, onde estava a oferta de Gideão, e a consumiu na totalidade, não ficou nada, a sua dúvida foi dissipada. Ele percebeu que, efetivamente, aquele era um anjo do Senhor e que o Senhor estava a chamá-lo para uma luta muito importante para o seu povo. Eles pediam ajuda a Deus e Deus estava a dizer-lhe: tu é que vais ser quem me vai ajudar a resolver esta situação com o meu povo. Mas algo muito interessante que acontece a Gideão. Ele ficou com medo. E com medo porquê? Ele deve-se ter lembrado de uma coisa que está na Bíblia, que diz assim: homem nenhum verá a minha face e viverá. Ele ficou com medo. Pensou: eu vou morrer porque eu vi um anjo do Senhor. O que é que Deus lhe responde? Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Estão a ver como a nossa confiança em Deus, a gente diz que sim, confia em Deus, mas nestas pequenas coisas nós vamos vendo que efetivamente não confiamos totalmente em Deus, porque a gente vai sempre, isto, estamos sempre a questionar, estamos sempre a pôr em dúvida. Deus está a dizer: eu estou aqui. Pois, mas eu preciso de mais, eu não tenho a certeza, preciso de mais um sinal, pronto. Gideão não é diferente daquilo que nós somos hoje em dia. Mas Deus disse: não tenhas problemas, eu estou aqui. Deus disse a Gideão: agora, neste sítio, vais erigir aqui um altar a mim, não é a mim. Então esse altar foi erigido e diz aqui o texto que ainda ficou até ao tempo em que este texto é escrito, e esse altar ao Senhor ficou chamado com O Senhor é Paz. Gideão teve o seu sinal, Gideão louvou ao Senhor através desse altar. Bom, mas Deus a seguir pede-lhe outra coisa muito, muito importante. Nós sabemos que naquela altura a apostasia já tinha entrado e, portanto, havia altares ao Deus que eles adoravam, os pagãos adoravam, e que o povo de Deus também já estava a adorar, ao Deus Baal. E Deus diz-lhe que ele tem que ir destruir o altar dedicado a Baal na terra do pai dele, na terra da sua família. A sua família estava em apostasia. Ele diz: vais lá destruir aquele altar que está a Baal, vais lá e fazes de acordo com o que eu disser. E aconteceu que, o que é que o Senhor lhe diz? Estamos no versículo 25. Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta tudo o que está à volta dele, o bosque que está à volta dele. Porque normalmente estes altares eram colocados em zonas de floresta, eram em zonas altas, mas com a arvoreda à volta. E disse mais: edifica ao Senhor teu Deus, versículo 26, um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares deste bosque. Gideão chamou os seus homens, 10 homens vivia na sua casa, e de noite ele foi fazer aquilo que o Senhor lhe tinha dito. De noite. Porquê? Ele de dia teve receio, porque ele ia fazer algo que sabia que poderia pôr a sua própria vida em risco, porque ele estava a derrubar o altar do Deus de toda aquela gente. E hoje em dia é muito, muito vulgar que muitas pessoas permitam que o temor que temos aos nossos semelhantes, a pessoas que consideramos acima de nós, porque às vezes temos essa noção que temos gente que é muito acima de nós, e temos medo de as ofender, e por isso muitas vezes nos inibimos de fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que Deus nos vai mandando. Ou seja, temos esses receios e vamos tentando contemporizar e tentando ajustar as coisas, mas não é isso que Deus quer. Bom, naquele dia de manhã, o povo vem e vê que o altar tinha sido derrubado e, mais do que isso, que tinha sido feito
um outro altar a Deus e estava lá um holocausto a acabar de ser consumido. Ficam todos furiosos, ficam logo furiosos. E quem é que fez isto? E chegam à conclusão que quem tinha feito aquilo tinha sido Gideão, o filho de Joás. E vão ter com o pai de trá-lo aqui porque ele tem que ser morto. E o pai defende-o. É interessante, o pai que também vivia em apostasia, disse, não, ele derrubou o altar do Deus, então o Deus que se defendesse. Se é Deus, pode defender-se a si próprio, não precisa de quem o venham defender. E Gideão acaba por ser ilibado e, daquele dia em diante, passa a ser chamado de Jerubbaal, que quer literalmente dizer, deixe que Baal lute. Porque o pai dele disse, se Baal é Deus, ele que lute por si mesmo. Não vão vocês estar a lutar, nem a estar a fazer isso por ele. Pronto. E foi dado ali um testemunho extraordinário de que, efetivamente, aquele Deus que eles adoravam não tinha poder nenhum, não podia fazer nada, não podia vingar-se, não podia fazer nada, portanto, era efetivamente um falso Deus. E veio então a mostrar-se mais um testemunho de que Gideão, efetivamente, estava a seguir aquilo que era o Deus verdadeiro. Bom, Gideão já estava convencido que teria que efetivamente seguir para a peleja, teria que ir para a luta. Então, obrigada, muito obrigada. Então, o texto continua e Gideão sabia que tinha que reunir as pessoas. Quando acontece este episódio de derrubar o altar de Baal, as pessoas, todas aquelas pessoas começaram a juntar-se a ele. Ele começa a chamar as pessoas, porque ele tinha que reunir as pessoas para as preparar para a luta que Deus queria que ele assumisse o comando. E, portanto, ele começa a chamar as pessoas e, efetivamente todos começaram a aproximar-se. Até que, a certa altura, os povos que iriam atacá-los começaram-se a aproximar. E eles sabem, eles começam a vê-los, até porque eles estavam nas montanhas, começam a vê-los lá embaixo, e eram muitos. Gideão conseguiu juntar várias pessoas, mas os que estavam lá embaixo eram muitos mais. E ele, novamente, começa a sentir-se desconfortável. Ele sabia que Deus o estava a conduzir, mas ele continuava a ter algumas dúvidas. E, novamente, ele pede um sinal. Ele tinha sido já revestido pelo Espírito Santo para reunir todas aquelas pessoas, todos aqueles seguidores, e agora Deus, no versículo 36, volta a dizer-lhe, volta a falar com ele, e no versículo 36, Gideão diz assim, disse Gideão a Deus, se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. E agora ele vai pedir um sinal e diz ao Senhor o que é que vai fazer. E diz que, se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Ele está a desafiar Deus, está a dizer, ou tu me mostras que é, ou então eu vou começar a repensar. E o que é que acontece? Deus, sim senhor. No dia seguinte ele vai e apenas aquele bocado lá está cheio de água. Tudo o resto estava seco. Mas ele ainda assim não estava convencido. E volta a dizer, Senhor, não leves a mal aquilo que eu te vou pedir, mas eu ainda preciso de mais uma prova, mais um sinal. Então, em vez de ser a lã que estivesse molhada, ele diz, então fica tudo molhado à volta e a lã fica seca. E assim aconteceu. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca sobre a terra e ao redor havia orvalho. Bom, Deus acabou por anuir e acabou por mostrar a Gideão que efetivamente era essa a vontade dele. Mostrou que Gideão, que sim senhor, os sinais que ele estava a pedir para Deus, Deus respondeu a esses sinais. E estes sinais, Deus respondeu porquê? Porque através deles, Deus sabia que Gideão iria ficar fortalecido. Nós às vezes também pedimos, Senhor, dá-me um sinal. Eu preciso tanto saber se tu estás comigo. Eu preciso tanto saber se tu queres que eu faça isso, ou se eu posso fazer. Quantas vezes nos acontece isso? E estamos à procura de sinais e, de alguma forma, desafiamos a dizer, olha, se isto acontecer, eu já tenho a certeza que és tu que estás a fazer, és tu que queres que eu faça. Acontece-nos isso. Estes sinais foram, então, fortalecer a confiança de Gideão para aceitar então o chamado. E quando Deus
Esta história vem-nos mostrar que quando Deus vê que há um potencial em qualquer um de nós, mesmo quando nós somos duvidosos e não o reconhecemos e estamos sempre aflitos com medo de não conseguirmos, Ele então vem-nos confirmar esses sinais, que é para nós termos a certeza de que é a sua vontade e que é aquilo que Deus quer que nós façamos. Portanto, estes sinais nós podemos dizer que ousadia a de Gideão, está sempre a desafiar Deus, então, mas mostra-me isto, agora mostra-me aquilo. Mas não, Deus faz isto para que a confiança de Gideão fosse fortalecida e que não houvesse qualquer tipo de dúvida. E nós vamos ver mais à frente quão cuidadoso é Deus e quão aos pormenores que Deus vai para garantir de que na mente dos seus filhos escolhidos não há dúvida. Então Gideão conseguiu, tanto com o seu, sobre a ajuda do Espírito Santo e com aquilo que já estava a acontecer, eles começaram a ver que efetivamente Gideão iria ser o seu líder e ele conseguiu reunir 32 mil homens. Os medianitas que estavam lá em baixo eram 132 mil. Havia aqui uma disparidade grande de forças. Mas Gideão nem sequer colocou isso em causa. A Bíblia não nos diz que ele estivesse muito preocupado com isso. Ele conseguiu reunir as pessoas, conseguiu. Mas agora, surpreendente, ele de alguma forma dizia, já somos menos. E Deus diz assim, são demais. É demasiada gente para vocês irem tomar os medianitas. E Gideão deve ter apanhado um choque terrível. Então o que é que Deus diz? É demais povo, o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas em tuas mãos. Então Deus dá um critério de seleção e diz-lhe assim, todos aqueles que têm medo, todos aqueles que são tímidos, todos aqueles que estão com algum receio, manda-os todos embora. É um critério de seleção de Deus. Ele definiu o critério. Não quero medrosos, eu não quero tímidos, eu não quero pessoas que não tenham certeza. Essas eu não quero. Manda-as todas para casa. E foram muitos para casa. Foram 22 mil. Não foram 22 mil. Sim, foram 22 mil. Bom, seja como for, grande parte daquele povo que ali estava, daqueles homens que estavam ali para combater, foram-se embora. Agora Deus disse assim, pronto, olha, quero que eles se vão embora e vou-te explicar porquê. Porque eles poderiam gloriar-se contra mim, dizendo que fomos nós, com a nossa força, que conseguimos. Portanto, deixa-os ir embora. Bom, ficaram. Os homens que ficaram eram 22 mil e assim o Senhor disse a Gideão, não, ainda são muitos. Ainda são demasiados. Gideão ficou um bocado consternado. Mas ele fez aquilo que o Senhor lhe mandou. E Deus volta-lhe a dizer, então agora vou-te dizer qual é o critério. Vais chamar os homens todos à beira do rio. E vais observar a maneira como eles vão beber água. Todos aqueles que se ajoelharem para beber água, vais separá-los. Todos aqueles que lamberem a água, eu entendo que lamber a água, se for lamber como um cão, eles ajoelhavam-se na mesma. Eu entendo é que tira a água com a mão e tal como uma língua, lambem o que vem na mão. Portanto, aqueles que não se ajoelham, que rapidamente tiram, bebem e vão. Separas estes dois grupos. E Gideão assim fez. Bom, o que é que acontece? De todos aqueles homens que estavam lá, uns milhares, 300 cumpriam os requisitos do critério de Deus. Bom, Gideão, de 32 mil, ficou com 300 homens. E Deus disse, agora está bem. Esta triagem feita pelo Senhor serviu para quê? Para remover daquele grupo de homens todos aqueles que, diz o texto, estavam infectados pela idolatria e destacar apenas e somente aqueles homens que tinham coragem e fé. Ou por outra, fé e coragem, porque a fé vem primeiro. Homens cuja confiança em Deus não tinha sido afetada pela idolatria. Portanto, Deus selecionou aqueles que efetivamente o seguiam. E Deus não fez mais contas, disse, agora está bem. Bom, vamos continuar. Bom, assim sendo, Gideão estava pronto para ir para a batalha. Os outros já lá estavam embaixo acampados. E Deus agora faz algo extraordinário. Diz assim, no capítulo 7, no versículo 10, podemos acompanhar, o que é que Deus diz a Gideão? Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço porá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Deus
Desta vez já não foi Gideão a pedir-lhe, mas Deus disse, ok, eu acho que tu ainda podes ter aí alguma réstia dúvida, vais, levas o teu moço e vais lá abaixo. De noite vais lá abaixo. E ouve aquilo que lá está. Então ele faz aquilo que Deus lhe manda. E quando lá chega, ele ouve 2 indivíduos a conversar. E um deles estava a contar ao outro um sonho que tinha tido. E explica que no sonho dele é um pão que vai a rolar e que vai destruir uma das tendas. E a interpretação que eles estavam a dar, que o que o outro lhe dá é, não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os medianitas e todo este arraial. Isto está no versículo 14. Ou seja, aquele sonho foi interpretado como sendo o ataque de Gideão e do seu exército aos medianitas e que ele vinha munido com a espada, e a sua espada era Deus. E, portanto, eles não tinham hipótese nenhuma. E, quando Gideão ouviu isto, bom, aí acabaram-se definitivamente as dúvidas. Ele tinha a certeza de que era Deus que estava por ele. E, sendo assim, o que é que ele faz a seguir? Extraordinário. Diz assim, e sucedeu, no versículo diz, que ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. Ele prostou-se de joelhos e adorou ao Senhor, mostrando-lhe, Senhor, agora eu já não tenho dúvidas. Eu vou fazer aquilo que tu me pedes. Nem vou nunca mais duvidar. Então voltou ao arraial de Israel e chama todos os seus homens e preparem-se, vamos atacar. Agora, Deus continua no comando. E Deus define a estratégia do ataque. Daqueles 300 homens aos 132 mil medianitas que estavam ali acampados. Olha, vou aproveitar a gentileza. Então, como é que ele faz? Divide os 300 homens em 3 grupos de 100. Sabem quais foram as armas que eles levaram? Eu vou-vos dizer. Um método muito simples. Eram trombetas, cântaros e tochas. Estas foram as armas que os 300 homens, divididos em 3 companhias, levaram. E eles foram colocados em 3 zonas diferentes, portanto, ao redor do acampamento, cada unidade ao redor do acampamento, de tal maneira que pudessem abranger toda a zona. E então, Gideão diz-lhe o seguinte, vocês vão fazer exatamente aquilo que eu fizer. Quando eu tocar a trombeta, vocês tocam, quando eu partir os cântaros, vocês partem e vão gritar por Deus e pela espada de Deus e por Gideão. E eles fazem isso. Imaginem o que é todos aqueles guerreiros ali a dormir, estavam no meio da noite, a dormir tranquilos, de repente houve-se um estardalhaço tal, que era o partir, era o gritar, eram as trompetas a tocar, que eles acharam que estavam a ser rodeados por um exército enorme e ficam completamente baralhados. Dali para a frente cria-se o caos e eles vão se matar uns aos outros, porque eles estavam tão baralhados que acabam por se matar uns aos outros. Bom, a vitória foi concedida a estes homens. Alguns fugiram. Gideão chama das outras tribos para virem e continuarem a perseguição e matarem todos aqueles que estavam a fugir. E mais tarde chama os de Efraim, que viviam nas montanhas, para descerem e para fazerem o mesmo. E são os de Efraim que vão apanhar os reis destes povos que estavam ali acampados. Eles conseguiram, efetivamente, a vitória. Conseguiram a vitória quando, convencidos do poder de Deus, convencidos da orientação divina e, acima de tudo, quando assumem a estratégia que Deus lhes dá, porque eles podiam pôr em causa como é que nós, sem uma única arma, vamos matar esta gente toda. Eles compreenderam que, efetivamente, não havia armas que eles pudessem ter, que os pudessem fazer vencer, a não ser Deus estar com eles. E, portanto, fizeram naturalmente aquilo que lhes foi dito, com os cântaros, com os achotes e com as trombetas. Bom, todos foram convocados no final. Não foram só os 300. Todas as outras tribos foram convocadas a participar na eliminação total daqueles povos. E embora a tribo de Efraim depois tenha questionado Gideão, porque é que só nos chamaste agora? Gideão, sob a orientação de Deus, dá uma resposta extraordinária. Não foram vocês
que mataram os reis deles, eu não teria conseguido fazer isso. Se não fossem vocês, os reis tinham acabado por fugir. E eles acabaram por acalmar. Vejam que mesmo, e isto é uma coisa que acontece muitas vezes, nós estamos numa luta, nós realmente somos guerreiros do Senhor e estamos numa luta contra potestades, contra coisas que estão muito para além daquilo que é a nossa capacidade. Mas nós estamos nessa luta pela mão de Deus. Mas às vezes alguns de nós põem em causa o que os outros fizeram. Porquê é que tu não me chamaste? Porquê é que não me disseste? Isso não é importante. Importante é que nós estejamos todos coordenados com a vontade de Deus. E entre todos. O resto não é só mesmo para criar confusão e acaba por não vir ajudar em nada. Bom, tudo isto acontece, a vitória foi estrondosa. O povo de Deus ficou a exultar e ficaram felizes porque finalmente tinham conseguido libertar-se daquela situação que há 7 anos os consumia. E é engraçado que, após esta grande vitória, imaginem o que é que eles fizeram, o povo de Israel. Diz aqui, devido à enorme vitória conquistada pela coragem e incansável perseverança de Gideão, os homens das várias tribos que compunham o seu exército, portanto, ao fim e ao cabo eram todas as tribos de Israel, propuseram-lhe o quê? Que ele fosse o governador deles, o rei deles, e que, a partir dali, se passaria a ter uma sucessão dele para os filhos e para os netos. Isto porquê? Porque eles já há muito tempo desejavam um rei, porque as nações já à volta deles todas tinham um rei, eles não tinham rei. Então eles estavam naquela ideia de que deveriam unir-se, todas as tribos deveriam se unir numa monarquia e assim conseguiam apoiar-se mutuamente. Bom, Gideão, quando alguém disse, olha, agora queres ser rei? Ele deve ter se sentido muito honrado, caramba, isto é qualquer coisa extraordinária. Veja o que ele disse. Ele disse não. Ele disse não porque disse que Deus não me chamou para eu ser rei. Deus não pediu para eu ser rei. Deus pediu-me para eu conduzir o seu exército para libertar o povo dele da submissão a estes povos. Não foi para ser rei. Eu não quero ser rei, eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja. Ou seja, a nobreza de Gideão foi aqui demonstrada quando ele rejeita este reinado, porque esta oferta, aos olhos humanos, era algo extraordinário. Com frequência, requer mais força para resistir às seduções oferecidas pelo poder do que derrotar um inimigo. Gideão permaneceu sempre fiel a Deus. E ele disse, não quero. Bom, mas faz um pedido. Só que eu não quero nada disso, vocês não precisam, nós temos Deus, nós temos o nosso Deus, não precisamos de um rei. Mas eu faço-vos um pedido. Quero ouro, cada um de vós me traga uma argola de ouro e que me dê. Porquê uma argola de ouro? Porque aqueles que eles tinham derrotado tinham por hábito usar argolas de ouro nas orelhas. E eles tinham retirado esses despojos de guerra. Então ele pede isso. É um pedido estranho, mas pede. E com isso o que é que ele vai fazer? Vai fazer uma estola sacerdotal. Tinha a parte da capa e tinha o peitoral. E faz, com esse ouro, faz essa estola. E o que é que ele faz? Faz a estola e vai pô-la, vai guardá-la em Ofra, na sua cidade, e guarda lá. E o que é que acontece? Isto foi um problema grave. Porque o povo, a estola devia ser algo muito bonito, era algo que lhes lembrava aquilo que existia nos sacerdotes no tempo do Êxodo, e eles começaram a adorar a estola sacerdotal, aqueles objetos. E isto realmente foi um grande mal. Com o ouro que pediu e lhe foi dado, Gideão fez uma estola sacerdotal e colocou em Ofra a sua cidade, e os israelitas passaram a considerá-la como um objeto de adoração. E porquê? Gideão era juiz. Vocês sabem e lembram-se certamente que quando era necessário tomar uma decisão, às vezes os sacerdotes utilizavam estes objetos para ter uma resposta de Deus. Era o Turim e o Urim, eles tinham este hábito. E ele, como juiz, achava que, se ele tivesse necessidade de consultar a Deus, podia utilizar aquilo que tinha mandado fazer. É um grande erro, porque isso era reservado a quem? Apenas e somente aos sacerdotes, e não aos juízes. As pessoas foram desviadas
foram desviadas por causa disto. O pecado de Gideão, e ele cometeu aqui consistiu em assumir aquilo que eram prerrogativas do sacerdócio e, portanto, ele iria ser sancionado com isso. A sua família sofreu à custa disso. E é interessante que as pessoas que foram desviadas pelo mesmo homem, que anteriormente derrubara, portanto, ele veio levar à idolatria aqueles que ele tinha tirado da idolatria. Porque ele, quando vence o outro povo, eles voltam outra vez para a alçada de Deus e a idolatria desaparece. Portanto, ele tinha-os resgatado da idolatria. E agora ele próprio lhes põe a idolatria nas mãos. É estranho. Nunca terá sido a intenção de Gideão desviar o povo da adoração de Deus, mas ele não tinha desculpas para abandonar aquilo que Deus lhe tinha pedido e traçar em respeito àquilo que ele tinha que fazer. Bom, diz a Bíblia que, efetivamente, isto veio a trazer grandes problemas. Estamos no versículo 8 e diz que, efetivamente, tudo isto trouxe muitos problemas à família do próprio Gideão. E nós sabemos, se depois continuarmos a ler o texto, o que é que aconteceu com a família de Gideão foi uma desgraça. Bom, mas este homem foi um homem usado por Deus, foi um homem valente, foi um homem que, apesar das suas dúvidas, apesar de se sentir completamente incapaz para cumprir uma missão tão grandiosa como aquela que Deus lhe estava a pedir, através da sua confiança, através dos sinais que Deus generosamente e bondosamente lhe fez chegar, ele cumpre cabalmente, sem pestanejar, aquilo que era a vontade de Deus. E este homem esteve como juiz sobre a terra de Israel, sobre o povo de Israel, durante muitos anos. Ele teve muitos filhos. Vejam, há coisas que se vão mostrando e que no Antigo Testamento era muito vulgar. Ele teve 70 filhos, todos dele, mas de muitas mulheres. E fala aqui numa concubina que estava em Siquém, que deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Abimeleque. E não é por acaso que dos 70 fala deste, não é por acaso. Mas para isso nós depois temos que continuar a leitura do texto, porque este Abimeleque vai ser aquele que vem trazer complicações, vai ser aquele que vai traçar um destino, um futuro da família de Gideão completamente estrondoso. Gideão faleceu numa boa velhice, foi sepultado no sepulcro do seu pai, em Ofra dos Abiezeritas. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel, o que é que voltaram a fazer? Tornaram a prostituir-se após os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Voltaram outra vez ao mesmo. A história repetia-se, era incrível, sempre igual, sempre igual. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor. Voltaram a esquecer-se da mão poderosa de Deus, do amor de Deus que os libertou e que os voltou a trazer para uma vida tranquila e calma. E mais, diz assim no versículo 35, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubbaal, que era o nome que foi dado a Gideão, conforme a todo o bem que ele havia feito a Israel. Bom, que lições nós podemos tirar desta vida deste homem de Deus, deste quinto juiz da era dos juízes, que foram mais ou menos 300 anos em que os juízes foram liderando. Ele era um homem valente ou tímido? Ele foi um homem valente, conduzido por Deus. Foi valente porque Deus esteve na vida dele. Deus chamou porque ele era uma pessoa que tinha capacidade de trabalho e gostava de trabalhar e gostava de fazer as coisas. A missão dele começou aonde? Na sua própria casa. É como a nossa. A nossa missão tem que começar na nossa própria casa. Ele derrubou aquele altar de Baal, pôs um altar ao Senhor e não a outros deuses. Temos que, tal como Gideão fez, pôr a nossa casa em ordem. Com a ajuda de Deus, isso é possível. Deus deu-lhe a vitória. Deus dá-nos a vitória. Dá-nos a vitória cada vez que nós buscamos a orientação divina e cada vez que nós seguimos, chamemos as estratégias divinas. Aquilo que Deus nos diz para a nossa vida. E cumprir à risca, mesmo quando as coisas parecem não ter nexo. Não tinha nexo ir à batalha com tochas, trompetes e achotes. Não tinha. Não tinha nexo. Isso não é forma de lutar. Ai, mas para Deus tinha. Por isso é que, mesmo na nossa vida, quando às vezes até parece que não tem nexo nenhum, deixemos-nos conduzir pelo Senhor. A fidelidade traz a certeza da vitória. Ele foi fiel. Ele conseguiu a vitória.
E olhem, mesmo homens bons às vezes tropeçam, mas o importante é que nós não nos desviemos do alvo. Gideão deu-nos um grande exemplo a todos nós. E Gideão será lembrado eternamente como quê? Um exemplo de fé, humildade, coragem e dedicação. Ele, quando assumiu aquela tarefa e quando disse, Senhor, eu vou, ele fê-lo com todas as suas forças, ele não hesitou e ele não teve, não sei, agora vou descansar e seguir. Não, ele fez sempre. Eles chegaram à exaustão, ele e os seus homens chegaram à exaustão, mas eles continuaram sempre, porque era aquela a vontade de Deus. Gideão também mostra que o que Deus pode fazer com um homem que se coloca à sua disposição. Aquilo que Deus pode fazer por cada um de nós. Tão somente nos coloquemos nas mãos de Deus e à sua disposição. A grandeza deste homem não esteve na sua força física, não esteve na sua inteligência, nem na sua autoconfiança. A Bíblia não comenta sobre a aparência física, nem sobre a sua forma de falar. Gideão destacou-se na história, não por ser um grande homem, mas porque tinha um grande Deus. Deus é capaz de transformar os fracos, é sim, senhora, os tímidos, os abatidos, e pode a estes dar grandes vitórias como seu povo. Como Gideão disse, o Senhor vos dominará. E esta é a minha oração e o meu desejo para mim e para todos vós, que seja Deus que nos domina. Amém.